Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos te entregar mais esse encontro, cada membro que está fazendo essa jornada, cada pessoa que chegou até aqui, para querer aprofundar o seu conhecimento sobre a Eucaristia. Jesus, eu peço agora que a nossa mente se ilumine com a tua graça, para que nós possamos verdadeiramente sermos homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres fiéis à Igreja e à Eucaristia. Nossa Senhora nos dê a graça da verdade e da fidelidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, mais uma vez estamos na nossa jornada, Eucaristia, nosso tesouro. Que bom que você está aqui comigo, estamos juntos, você não está sozinho, né? Quero te convidar, se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, no link da descrição tem um link para que você possa entrar, receber as orações e poder viver junto essa jornada. Lembre também de dar seu like, é importante para que mais pessoas sejam alcançadas. Comenta também, faço parte da jornada, né, para que a gente possa saber que você está aí acompanhando cada passo. E lembre também, se você puder, encaminhe para aquela pessoa que está longe da igreja, aquela pessoa que tem dúvidas sobre a Eucaristia. Com certeza é uma forma de você também ajudar a evangelizar e a chegar no coração dessa pessoa. Nós já vamos agora adentrar para o 5º capítulo do livro Eucaristia, Nosso Tesouro. E o tema de hoje é justamente o tema do próprio livro Eucaristia, Nosso Tesouro, porque ela é o tesouro que Jesus deixou para a nossa igreja. Na Igreja Católica está guardado o tesouro que é o próprio Jesus, o seu corpo e o seu sangue, o maior tesouro que nós temos, porque é o próprio Deus que se faz prisioneiro no sacrário para que nós possamos adorá-lo, para que nós possamos alcançá-lo em qualquer momento. Ele se deixa alcançar, né? Imagine agora que você pode voltar agora seu coração para alguma igreja próxima a sua e saber ali está o corpo de Cristo, que se faz prisioneiro por amor a mim, que está ali encerrado naquele sacrário para que eu possa encontrá-lo sempre que eu puder, sempre que eu precisar, em todos os momentos. Mas com certeza Deus nos chama a buscá-lo não somente quando a gente precisa de algo, mas buscá-lo também por amor, porque amamos, porque queremos estar perto daquele que nós reconhecemos como Deus. E sabemos que nascemos para Ele e iremos voltar para Ele um dia. E por isso, já nessa terra, nós podemos estar unidos a Ele pela fé, pela Eucaristia. Muito bem, Padre Jonas ele vai, então, falar agora, em primeiro lugar, ele vai explicar que Jesus ele é rei, ele é o nosso rei. Ele precisa ser reconhecido por nós como rei, rei da nossa família, rei do nosso trabalho, rei dos nossos estudos, rei da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos. Ele é rei. E ele deixou claro isso na Escritura. E ele vai citar a passagem do Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 33 ao 36. É aquela passagem que diz: Pilatos voltou, pois, para dentro da residência, chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu: a minha realeza não é deste mundo. Se a minha realeza fosse deste mundo, os meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas a minha realeza agora não é daqui. Então Jesus ele vai revelar que ele é rei, porém, não naquele momento, a sua realeza não era deste mundo. Ele, se fosse, como ele disse, os meus guardas teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas ele se deixa entregar. Por quê? Porque ele está falando de um reino que não é deste mundo. Jesus é o nosso rei, mas não é para uma realeza deste mundo. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender. Depois ele vai continuar, vai citar ainda outras passagens para que nós possamos ter essa compreensão. Ele vai aprofundando, o Padre Jonas, nessa realidade onde Jesus ele se declara sim rei. Ele é rei, ele é Deus, mas não deste mundo. E veja só, Jesus ele vai fazer uma declaração onde eu até aprofundei no último acampamento Revolução Jesus, eu fiz uma pregação com o tema "E vós, quem dizeis que eu sou?". Eu vou deixar no link também aqui do vídeo e você pode aprofundar, porque ali eu expliquei melhor essa questão dessa passagem que o Padre Jonas inclusive fala nesse capítulo. Né? Então eu explico nessa pregação esse contexto da pergunta que Jesus faz para Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele vai levar os discípulos dele para Cesareia da Filipe, que é um lugar pagão, para poder fazer essa pergunta e ouvir deles quem era Jesus. Né? Ele questiona os discípulos: quem eu sou? Pedro declara, e aqui a passagem vai dizer aqui, Mateus 16, 18: eu te digo, tu és Pedro. Jesus respondendo a Simão, porque Simão declarou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, tu és o ungido, tu és o Messias. Pedro declara esse reinado, ele declara: tu és Deus, tu és o Filho do Deus vivo. E aí, diante da resposta de Pedro, Jesus também revela quem Pedro é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a potência da morte, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Inclusive aqui existe um mistério, né? Na medida em que nós somos capazes de declarar quem é Deus na nossa vida, quem é Jesus, Pedro, ele, claro, sempre com a graça de Deus, Pedro só pôde revelar isso, a Escritura fala, não foi pela carne, não foram os homens que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, nós só iremos compreender quem é Jesus na Eucaristia por uma graça divina. Nós precisamos pedir essa graça. Porque por mais que a gente fale com a nossa boca e fale, não, Jesus está presente na Eucaristia, Jesus é Deus, Ele é Rei, mas muitas vezes a gente fala da boca para fora. Agora, compreender essa verdade no mais profundo do nosso coração é somente pela graça do Espírito Santo. O Pai precisa nos revelar isso. Revelar no nosso interior, revelar no nosso coração, na nossa alma. Esse é o grande mistério. É uma revelação que, por mais que eu leia nas Escrituras, por mais que eu leia livros, por mais que racionalmente eu saiba, é uma revelação profunda do interior que precisa ser dada pelo próprio Deus a nós. Eu peço essa graça para você. Que o Pai te revele quem é Jesus no seu coração. Que você tenha convicção que Ele é verdadeiramente o nosso Rei. E na medida em que nós somos capazes, com a graça de Deus, de proclamar quem Ele é na nossa vida, a consequência é que Ele revela também quem nós somos. Ele revela a nossa identidade. Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história. Então, Jesus revela a Pedro a missão dele. E naquele momento ele vai, como o Padre Jonas vai explicando, né? Ele vai instituir
a Igreja Católica. E Pedro vai vir como o nosso primeiro Papa, aquele que vai estar à frente, que recebe as chaves do céu, que recebe essa graça de ligar-nos aos céus. Assim como Pedro revelou a identidade de Jesus, da mesma forma Jesus declarou a identidade de Pedro. Pedro vai morrer também crucificado, de cabeça para baixo, porque ele não se acha digno de morrer igual a Jesus. Então ele pede que virem a cruz dele de ponta cabeça, e ele morre crucificado de ponta cabeça. E isso já era uma realidade, né, dentro das escrituras do Antigo Testamento. O Padre Jonas ele vai relembrar a história de Moisés, né? Como Moisés também passou toda a sua missão para Josué. Então Moisés não consegue entrar na Terra Prometida, ele chama Josué e ele passa aquela missão, então, para Josué. E diz para Josué: ser forte e corajoso, pois tu é quem entrarás com este povo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. Essa passagem já existia no Antigo Testamento, como o Padre Jonas relembra Moisés que passa a missão para Josué. Então, é muito claro para os discípulos depois também que, com a morte de Pedro, era necessário que alguém tomasse a frente agora da missão. Então, depois de Pedro, vem a sucessão apostólica. Vem Lino, Cleto, Clemente, depois todos os papas, João Paulo II, Bento XVI, Francisco e hoje, né, nosso amado Papa Leão. Então, essa sucessão, todos esses tesouros estão dentro da Igreja Católica. E veja só, daí o Padre Jonas ele vai lembrar mais uma vez aquela passagem onde Jesus, lá no começo, se você não assistiu, assista os primeiros vídeos, nós meditamos sobre essa parte, na qual Jesus ele vai falar que ele vai dar o seu corpo e seu sangue para comer, e quem não comer do seu corpo e do seu sangue não terá parte com ele. E aí muitos se afastam e falam: esse ensinamento é muito duro, como assim vou comer o corpo e o seu corpo e o seu sangue? E ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Jesus não volta atrás. Ele fala: quereis ir embora? Quereis ir embora? Porque esse é o meu mandamento. E aí o Padre Jonas, ele relembra essa passagem, ele diz, Jesus continua perguntando para nós: quereis ir embora? Muitos foram embora. Muitos romperam com a Igreja Católica. Né? Infelizmente, né, muitos romperam com tudo isso e foram embora e deixaram de acreditar na Eucaristia. Muitos não acreditaram e foram embora, mas os apóstolos ficaram, enquanto outros não acreditaram. Nós acreditamos e ficamos com essa igreja una, santa, católica e apostólica, aquela que Jesus chamou a minha igreja, portanto, a verdadeira, a de Jesus. Veja só, e aí o Padre Jonas vai lembrar, né, na hora que Jesus é crucificado, os soldados eles não ousaram retalhar, destruir a túnica de Jesus. Ela é uma túnica sem costura e ela fica inteira. Eles vão fazer o sorteio da túnica. O que tem acontecido com o aparecimento de tantas igrejas de várias denominações é um verdadeiro retalhamento da túnica do Senhor. A igreja una ficou retalhada em milhares de igrejas. Em um pedaço tem alguma verdade, mas não a verdade inteira. Uma comparação que a gente recorda muito também do livro A Consolação da Filosofia, na qual também a filosofia ela compara isso, né? Essa veste que é rasgada e aonde a verdade ela fica em vários pedaços. Então, se você vai numa igreja, você vai encontrar alguma verdade, mas o único lugar onde você vai encontrar a verdade inteira, intacta, é na Igreja Católica. Aqui está toda a verdade, aqui está a túnica inteira. Não tem só pedaços de verdade. Nas outras igrejas, com todo respeito, você vai encontrar pedaços da verdade. Mas onde você vai encontrar os sacramentos, a confissão, a Eucaristia, a sucessão apostólica, a tradição, é na Igreja Católica. Aqui tudo ficou preservado.
E é importante a gente compreender isso, porque senão nós não vamos compreender o tesouro que é a Eucaristia. A palavra é clara: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. João 6, 53 ao 55. E aí o Padre Jonas vai lembrar da primeira vez que houve, né, essa ruptura dentro da Igreja Católica com Martinho Lutero. Ele vai aprofundar sobre essa realidade. Porém, a gente precisa compreender também o seguinte: quando que essa ruptura vem? Após 1500 anos de existência da Igreja Católica. Veja só, 1500 anos depois é que vem a primeira ruptura. E aí eu te pergunto, onde será que está a verdade? Essas rupturas nós só temos há 500 anos, trazendo muita confusão, muita, infelizmente. Martinho Lutero aceitava certa espécie de presença de Cristo, somente no momento em que se recebesse a comunhão. A partir disso, nasceram outras confissões protestantes que foram recusando ainda mais a crença na presença real de Jesus na Eucaristia. Hoje, na maioria das confissões protestantes, a comunhão não passa de um simples rito comemorativo da morte do Senhor. O pão continua a ser pão e o vinho continua a ser vinho. O próprio Lutero não negou inteiramente a presença real de Jesus na Eucaristia, mas ele queria abolir a missa, assim como a adoração a Jesus presente no altar. Por isso sustentava que Jesus está presente apenas no momento em que se recebe o pão e o vinho, nem antes e muito menos depois. É contraditório, o Padre Jonas vai falar, pensar que Jesus deixaria que cometêssemos um erro assim, e que a Igreja durante tanto tempo adorasse um pedaço de pão como se fosse o corpo de Cristo. Jesus não iria deixar que seus discípulos fossem embora, se ele não quisesse afirmar realmente que seu corpo é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida, dados a nós em forma de alimentos no pão e no vinho. E aí o Padre Jonas ele vai entrar no subtítulo desse capítulo, que é o milagre de Lanciano. Veja só, por quê? Exatamente por conta de toda essa negação, toda a ruptura que foi acontecendo dentro da Igreja Católica e por conta da negação à Eucaristia e à abolição da Santa Missa, que é o nosso grande tesouro. Jesus ele foi fazendo toda uma preparação, se você for ver ao longo dos Evangelhos, para que nós pudéssemos compreender o valor da Santa Missa, pudéssemos compreender esse mistério aonde ele ia se dar a nós, ia se dar como nosso alimento. Foi para isso que ele veio. Então, como negar essa verdade? Não tem como negar. As Escrituras, a Bíblia, ela está aí para fazer com que nós possamos compreender o mistério da Eucaristia. A própria palavra, a própria Escritura, ela existe, os Evangelhos existem, o que Jesus deixou relatado, os seus milagres, para que nós pudéssemos compreender o mistério da Eucaristia e o mistério da Igreja. Muito bem, depois vem o subtítulo desse livro, que é o Milagre de Lanciano, que é um dos milagres mais importantes da Igreja para nos fazer recordar que verdadeiramente o corpo de Jesus está presente na Eucaristia. Esse milagre aconteceu no ano de 780 com um monge chamado São Basílio. Então ele era um monge muito culto, inteligente. E exatamente porque ele era muito inteligente, ele tinha muitas dúvidas sobre a Eucaristia. E essas dúvidas foram aumentando se realmente o corpo de Jesus estava presente na Eucaristia. Então teve um dia que ele foi celebrar a missa na igreja de Santa Catarina, em Lanciano, e ele foi surpreendido por um grande milagre. Depois da consagração, o corpo virou verdadeiramente visível um pedaço de carne. E aí ele, espantado quando ele vê aquilo, após a consagração, ele olha para o cálice, e no cálice também havia virado verdadeiramente, se transformado visivelmente em sangue. Então ele fica espantado e ele, diante daquele espanto, ele fala: eu creio, Senhor. Então, veja só, Deus permitiu
que aquele monge tivesse aquela fraqueza, aquelas dúvidas, para que também viessem ao encontro da nossa fraqueza. Hoje, muitas vezes, quando temos dúvidas sobre a Eucaristia, eu já tive também nesta igreja, neste milagre, e realmente é uma coisa surpreendente de você olhar e perceber e ver visivelmente o corpo e o sangue presente, visivelmente ali. Então, é um milagre que nos toca profundamente. E aí vieram os sacerdotes em socorro, né, do padre naquele momento, e o bispo, então, disse para que aquelas espécies fossem preservadas. Então, eles colocaram, com o tempo, aquele sangue virou 5 coágulos, porque o sangue exposto ao contato com o ar coagula, então virou 5 coágulos, e eles colocaram num cálice de cristal para que os fiéis pudessem venerar, e o corpo, aquela fatia de carne, ele começou a encolher. E aí os monges, eles muito cuidadosamente, com taxinhas de ouro, prenderam, né, aquela fatia de carne para que ficasse exposta. Muito bem, veja só, esse milagre aconteceu no ano de 780, muito antes da ruptura de Martinho Lutero. E aí passaram-se mais de 1.200 anos após aquele milagre. E aí vieram muitas dúvidas. Nossa, será que realmente esse milagre é verdadeiro? Será que realmente ali está presente o sangue de Jesus, o corpo? Então, no ano de 1960, foram colocados foi autorizado para que fizessem experimentos, né, pudessem fazerem as análises necessárias para comprovar o que havia ali. E aí vem, né, a grande surpresa para todos. Verdadeiramente, ali está presente o corpo e o sangue de uma pessoa humana, do tipo AB, que era o mais comum entre os judeus. O corpo e o sangue pertencem à mesma pessoa. E um fato muito curioso foi que, né, e nessa equipe existiam médicos católicos e não católicos, que o sangue, como coagulou, se formou aqueles 5 coágulos, quando eles foram pesar, eles têm o mesmo peso. O que isso significa? Quer dizer que se coloca um coágulo, tem X peso. 2, o mesmo peso. 3, o mesmo. 4, o mesmo. 5, o mesmo. Todos juntos, o mesmo peso. Um só, o mesmo peso. E isso é um sinal para que nós possamos compreender que Jesus está dizendo assim: eu faço o que eu quiser com o meu corpo e com o meu sangue. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser com o meu corpo e com o meu sangue. Então aquilo intrigou muitos médicos, né, que ficaram sem nenhuma explicação até hoje. E outra coisa, aquele corpo que está ali, aquele tecido, por mais que esteja ressequido, quando eles foram fazer análise, eles viram que é um corpo vivo, ele está vivo. Aquele sangue é como se fosse colhido naquela hora, é um corpo que está vivo, ele não está morto. Olha que só, que interessante. O Dr. Linoli, ele se transferiu para Lanciano para continuar os estudos, porque ele ficou muito impactado com tudo aquilo. E ele começou a se questionar por que na hóstia abriu aquele rasgo. Porque se Deus faz o que ele quiser com o corpo dele, como mostrou para ele na questão do sangue coagulado, que tem o mesmo peso, por que ele permitiu que ao longo do tempo se abrisse aquele rasgo na Eucaristia? E aí ele conseguiu depois fazer análises com o computador. E ele conseguiu, vou ler aqui. Através de computadores, pôde reconstituir o coração graficamente e recolocar aquele pedaço de carne. O médico acabou constatando que aquele rasgo que ficou na hóstia corresponde perfeitamente ao rasgo da lança, que penetrou o lado de Jesus e atingiu o seu coração. Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, e ele fala a verdade, pois é a verdade. Papa João Paulo II, quando foi um anciano ver este milagre, ainda como cardeal Wojtyla, escreveu no livro de Visitantes: fazei, Senhor, que sempre creiamos mais em ti, que em ti esperemos e que te amemos. E o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que nós precisamos crer na Eucaristia com a fé. A presença do verdadeiro corpo de Cristo e do verdadeiro sangue de Cristo neste sacramento não se pode descobrir pelos sentidos,
diz Santo Tomás, mas só com fé, baseada na autoridade de Deus. Por isso, comentando o texto de São Lucas, isto é meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo declara, não pergunte se é ou não verdade, aceita com fé as palavras do Senhor, porque ele que é a verdade não mente. Catecismo da Igreja Católica, número 1381. Então, que nós não tenhamos dúvidas de que Jesus está presente na Eucaristia, que não nos deixemos levar pelas dúvidas dos outros. Jesus está presente na Igreja Católica. Jesus instituiu a Igreja, o sacramento da Eucaristia, e aqui está, aqui se encontra toda a verdade, não pedaços da verdade, mas a verdade inteira. Toda ela está aqui. A quem iríamos, Senhor, como dizia Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Por mais pecadora que seja a igreja, porque nós estamos nela, porque se a igreja tem pecado é porque nós estamos nela. Lembremos, Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser lavados dos nossos pecados. Então, não fique olhando para os pecados que há dentro da nossa igreja, dentro da Igreja Católica, a igreja que Jesus instituiu. Mas lembre, Jesus deixou os sacramentos, deixou a confissão. Jesus, ele não manda embora os pecadores, mas acolhe para que nós possamos ser redimidos, para que nós possamos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Peço, Jesus, que aumente a nossa fé e traga aqueles que ainda têm dúvidas, como tantos tiveram, a crerem, como São Basílio também creu. Sim, Jesus, que nós possamos voltar a crer na Eucaristia e a participarmos da ceia do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo vídeo da Jornada Eucaristia Nosso Tesouro. Convide mais alguém para estar junto com a gente. Não deixe de deixar o seu like, se você ainda não deixou, de deixar o seu comentário. Deus abençoe. Até semana que vem.